Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à lição central. Estamos começando uma nova lição nesse trimestre, uma lição muito boa. Essa lição, na verdade, fala de amigos. E Deus, ele é o nosso amigo, não é verdade? E ele quer que nós façamos amigos para ele. E é justamente esse tema da lição desse trimestre. E eu tenho o privilégio de estar aqui comigo o pastor Heverson. Além de ser um grande amigo, estudamos juntos, fizemos teologia juntos. Hoje nós trabalhamos juntos no mesmo campo. Ele é pastor departamental de evangelismo e também da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo, você que está conosco e também você, pastor Heverson. É muito bom poder participar com vocês nessa manhã do estudo da lição e poder compartilhar de um tema que faz parte da nossa vida, né? Fazer amigos para Deus. Será uma bênção. A lição vem com uma proposta nova, né? Uma proposta diferente. Já fazia algum tempo que nós não tínhamos uma lição voltada especificamente para a área de missão da igreja. E nesses dias de pandemia não tem nenhum outro tema melhor a ser tratado do que esse. Eu fiquei bastante surpreso com a abordagem da lição, pastor, ao ver aqui a frase que inicia a introdução dizendo assim: missão é primariamente a obra de Deus. Ele emprega todos os recursos do céu para salvar nosso planeta. O nosso trabalho é cooperar alegremente com ele em sua obra de salvar os perdidos. Essa lição vai ser uma grande bênção para a nossa vida, certamente. Com certeza, pastor. E o tema, o primeiro tema da lição, o tema número 1, ela já começa abordando exatamente isso. E ela começa com uma pergunta: por que testemunhar? Né? Por que nós devemos testemunhar? Essa é uma pergunta muito boa, né? Essa pergunta ela é interessante, porque normalmente a gente fica pensando o seguinte, que a vida cristã, muitos, né, aderem à vida cristã porque querem, a princípio, melhorar a sua própria vida. Mas depois que elas vêm e aderem ao cristianismo, existe essa responsabilidade que é de testemunhar. Mas a pergunta ela é muito própria e eu creio que a lição desta semana nos ajudou a entender isso. A importância de testemunhar. Por que eu faço isso? Por que isso é tão importante para a minha vida? E aí o autor da lição conseguiu trabalhar com diversos cenários, diversos exemplos que realmente mostram para nós a importância e como isso faz tão bem para nós, pastor. Então vamos lá. Vamos ver aqui tudo que esse autor trouxe durante essa semana, né? Nessa recapitulação. Em 1 Timóteo 2, de 3 e 4, nós temos o verso que é o verso base da semana, que diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, esse texto aqui, ele fala que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Então aqui nós encontramos dois elementos em relação ao testemunho, né? Primeiro que todos devem conhecer a verdade, para que sejam salvos. Porque a verdade, ela nos leva a Cristo, e Cristo nosso Salvador, e Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos aqui um texto que diz que Deus se agrada disso. Então nós temos aqui já um motivo muito bom para testemunhar. Deus se agrada disso, né? Exatamente. Além de Deus se agradar, algo que fica assim bem claro para nós é que a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, é porque nós, em algum momento, entendemos o que Jesus fez por nós. O seu amor, o seu plano de salvação. Porque toda aquela pessoa que se torna cristã, ela precisa entender, primeiro, que ela é pecadora e que Jesus teve que deixar o céu, teve que deixar muitas coisas, teve que vir ao mundo, se tornar como homem para se sacrificar. Isso mostra um ato de amor. Então, entender isso já é um motivo suficiente para testemunhar de Jesus. E olha, falando em testemunhar, não é difícil, não é raro, eu acredito que você que está aí já deve ter visto muito, você também, pastor Heverson. Quantas pessoas ficam nas redes sociais defendendo Deus? Né? Ficam defendendo, são verdadeiros advogados de Deus. E é estranho isso, né? Porque na verdade nós estamos vendo aqui que a palavra que está imperando aqui na nossa conversa, nosso diálogo, e também na recapitulação dessa lição, é que Deus nos chama não para sermos advogados, mas sermos testemunhas.
É diferente de testemunha de advogado, não é? O advogado ele defende, o advogado ele argumenta, o advogado ele debate sobre a sua defesa. No entanto, a testemunha, ela mostra o que ela viveu. E Deus, ele oferece oportunidade de salvação, muitas oportunidades. Uma outra coisa também que muita gente se engana é achar que Deus precisa da gente única e exclusivamente para apresentar a salvação para outras pessoas. Na verdade, Deus ele cerca todas as pessoas de oportunidade. E nós podemos escolher ser esses instrumentos os quais Deus vai usar para testemunhar do seu amor, né? Isso é verdade, pastor. Uma coisa interessante que a gente precisa notar é que o ato de testemunhar, ele é importante não somente para a pessoa que ouve, mas ela é importante para a pessoa que fala, que mostra, que revela, porque ela é primeiro, um momento de autoafirmação, de dizer, olha, a minha vida era assim, assim, assado, e agora ela está transformada, ela está mudada, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, tem um objetivo. E tem outro fator, aquilo que estava desajustado, ruim, complicado, passa a ser diferente a partir do momento que encontra Jesus. Então, testemunhar significa, em linhas básicas, né, mostrar algo que mudou profundamente uma situação, mudou para melhor, que é o que normalmente acontece com todo aquele que aceita Jesus. E você me lembrou de uma coisa aqui bem importante. Tenho certeza que você já deu muitos estudos bíblicos, centenas deles, né, ao decorrer da sua vida, tanto como pastor, até antes mesmo de ser pastor. E eu também dei muitos estudos bíblicos. E talvez alguém aqui que esteja assistindo agora, ou então estudando com a gente, nunca tenha dado um estudo bíblico. Talvez essa pessoa também nunca tenha testemunhado de forma assim, direta. Talvez de forma indireta, numa atitude, numa ação, mas nunca assim testemunhando com intenção de mostrar para alguém o evangelho. E, pastor Heverson, eu tenho aprendido uma coisa que você que já testemunhou, também acredito que aprendeu também. Quando você testemunha de forma intencional, quando você prega através da tua vida, através da tua boca, através das palavras, alguma coisa acontece em você também. Porque eu, por exemplo, todas as vezes que eu dou um estudo bíblico, ou falo do amor de Jesus para alguém, ou falo do que Jesus fez para a minha vida, eu entendo que aquilo me faz lembrar do que Jesus fez por mim, e quem acaba saindo mais beneficiado dessa história toda sou eu, pastor. Exatamente, porque aí a gente começa a lembrar os detalhes da maravilhosa maneira com que Deus tocou a nossa vida, com que Deus mexeu com a nossa vida, a maneira, os detalhes de como Ele usou as pessoas, as palavras, os momentos que a gente estava vivendo, como Ele fez isso. Então, tudo isso ajuda a gente a manter viva a chama da nossa fé, de ver que Deus, Ele não nos abandona, que Ele está sempre com a gente e que Ele vai providenciar meios maravilhosos para mudar e melhorar a nossa vida, trazer esperança, trazer segurança, trazer fé. É verdade. E em Lucas, por exemplo, tem o capítulo 15 de Lucas que é muito famoso. Com certeza você já deve ter ouvido muitos sermões sobre isso. Com certeza o senhor, pastor, já deve ter pregado muitos sermões sobre isso, né? Sobre Lucas 15. Ali tem 3 parábolas. A do filho pródigo, a da ovelha perdida e a da moeda, da dracma que se perdeu dentro de casa, né? E nós vimos ali que nas 3, no final da história, existe uma festa. Uma do filho pródigo é porque ele retorna e o pai fica feliz, porque o filho voltou. O filho estava perdido, estava morto, segundo as palavras do pai, e se achou e reviveu. A ovelha perdida, o pastor deixa seu rebanho e vai lá atrás daquela ovelha. E a dracma perdida, a mulher varre toda a casa, encontra a moeda e chama os vizinhos para festejar porque encontrou a moeda, né? A dracma perdida. E nas 3, os 3 estavam perdidos. Acontece que quando se encontra, existe uma festa, uma alegria. E nós vemos aqui que, na verdade, essa alegria é do próprio Deus, porque foram achados seus filhos. O filho pródigo são aqueles filhos de Deus que conhecem a verdade, estão no caminho do Senhor, mas de repente escolhem sair com vontade própria. E lá na frente eles veem que o melhor caminho mesmo era aquele que eles já estavam seguindo, né? A ovelha perdida, ela se perde, mas não sabe que está se perdendo. E então ela precisa de alguém para encontrá-la.
Agora, já a moeda, ela está perdida e não sabe que está perdida. E, na verdade, ela está dentro de casa, dentro da igreja. E está perdido dentro da igreja. E aí entra o testemunho. O testemunho daqueles que estão caminhando com o Senhor faz com que esses três personagens que refletem diretamente as pessoas da igreja ou que saem da igreja, retornem para os caminhos do Senhor. E aí nós vemos uma pergunta aqui, né? O que agrada a Jesus? O que agrada a Jesus? É testemunhar do amor dele para trazer de volta esses filhinhos pelos quais ele derramou um sangue precioso, né, pastor? E nessa reflexão, o autor trouxe assim uma fala que foi impactante, né? Se nós fizéssemos uma pergunta para Deus, né? Como foi seu dia hoje? Qual seria a resposta de Deus? Deus teria muita coisa para falar, muita coisa para argumentar, como, por exemplo, a tristeza que ele sente agora das milhares, né, centenas e centenas de famílias que estão perdendo seus entes queridos por conta dessa pandemia, mas não só dessa pandemia, dos desastres naturais, da fome, das guerras, crianças abandonadas pelos seus pais, crianças sendo abusadas, molestadas, homens e mulheres sofrendo abusos, sofrendo restrições, sofrendo com doenças, enfim, Deus teria muitos motivos para dizer, olha, eu estou muito triste com tudo que está acontecendo, mas é interessante que a Bíblia trouxe à luz algo que pode trazer a alegria de Deus, que é saber que alguém que estava perdido foi encontrado, foi resgatado, foi reconectado. E isso é maravilhoso. Então tá aí, se a pessoa precisa de um motivo para poder testemunhar, esse com certeza é um grande motivo, né? A alegria que ela vai trazer para Deus. Agora, pense só, você que está aí com a gente, você é um pecador igual a mim. Nós somos pecadores, somos falhos. E de repente um pecador falho, que tem uma vontade, um desejo físico, carnal, de fazer o errado, resolve fazer o certo. Imagina só, imagina agora você no lugar de Deus, você olha para a terra e vê um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, mas dentre essas pessoas se levantam alguns que desejam fazer o melhor e desejam salvar os demais que estão perdidos. Não é para ser feliz? Não é para se agradar? É por isso que Deus se agrada. É porque ele vê um pecador que, na verdade, ele teria todos os motivos para fazer o errado e resolve fazer o certo, resolve testemunhar. Por isso que Deus se agrada, por isso que Deus se alegra. E mais, além dele estar salvando alguém, quando você testemunha, você também está sendo salvo. Esse fenômeno acontece na vida de todos aqueles que trabalham para salvar alguém. Ele acaba sendo salvo também, porque ele é todo o tempo relembrado do amor de Deus que o salvou e agora está sendo usado para salvar alguém. Isso é interessante porque a partir do momento que eu estou testemunhando, que eu estou revelando, que eu estou mostrando, eu estou, na verdade, doando de graça aquilo que eu recebi de graça, né? E quando a gente faz isso, esse bem ele tem um efeito rebote, né? Ele volta para mim novamente, eu recebo isso com uma certa alegria, porque é tão bom você ver que você foi relevante na vida das pessoas. Como é bom, por exemplo, você ver que alguém está sofrendo, está passando por lutas, está passando por dificuldades, ou está querendo encontrar um caminho, e você chega lá, ajuda essa pessoa. Você fala para ela, você aconselha ela, você mostra para ela, e depois vê o efeito disso na vida dela, é maravilhoso, é indescritível, não tem valor que pode pagar a experiência de ver que o seu testemunho foi eficaz na vida, na transformação da vida de alguém. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, a lição até traz à tona o Mar Morto, um exemplo, né? Com certeza, se você der um Google aí, você vai ver que trata-se de um mar onde boa extensão dele já evaporou e ali ficou uma grossa camada de sal, uma crosta de sal. E o mar, ele é muito denso, a água dele é muito densa devido à quantidade de sal, a quantidade de sais minerais que tem ali. Chega na estimativa de 33,7% de sal na água. Isso faz com que você não afunde. E outra coisa, faz com que não haja seres vivos ali. Algumas bactérias, alguns micro-organismos, mas tirando isso, não tem peixe, não tem alga marinha, não tem a vida aquática, porque o Mar Morto,
apesar dele ser banhado por água doce, ele foi secando devido ao clima árido e foi ficando cada vez maior a concentração de sal e menor a concentração de água. E isso fez com que a vida marinha se tornasse inviável naquele lugar. E sabe o que é interessante? É que o rio que banha o Mar Morto é o Rio Jordão. E por onde o Rio Jordão passa, pastor, tem ali do lado florestas, né? Então ele alimenta vidas, tanto vida terrestre quanto vida aquática. É um rio vivo. E ele passa pelo Mar da Galileia, vai para o Mar Morto, e ele é cheio de vida. E quando chega no Mar Morto, acaba a vida. Acaba a vida porque fica acumulando ali. O Mar Morto não alimenta mais nada. Ele só é alimentado. E a partir do momento que ele é alimentado, ele não dá vida para ninguém, a tendência é que tudo que chega ali morra, né? Acabe. E assim também é na nossa vida. Se nós somente recebermos e não nos doarmos, isso mostra que a nossa vida vai se afundar num egoísmo. E o egoísmo não é algo que faz bem para nós, só faz o mal. Acaba sendo uma obesidade espiritual, né, pastor Herbert? Exatamente, obesidade espiritual. Porque a pessoa acaba se alimentando, mas ela nunca coloca para fora aquilo que ela recebeu, né? Então ela recebe água viva, mas a água viva ela morre. Por exemplo, se você aí na sua casa fizer um teste, encher uma caixa d'água ali de 1.000 litros, enche-a de água e deixa ali por alguns dias, você vai ver que aquela água vai apodrecer, não é? Mas agora, por que a água da sua caixa d'água, da sua casa, não apodrece? É porque assim como ela recebe a água da rua, do encanamento, sai pela torneira, e aí a água que sai da torneira, do chuveiro, alimenta, ela mata a sede, você usa para um monte de coisa, então a água traz vida quando ela é usada. Agora, quando ela fica parada, ela morre, ela apodrece. Então Deus, aqui acaba sendo uma parábola moderna, né, pastor Everson? Acaba sendo uma parábola moderna, porque se nós não dermos aquilo que nós recebemos, espiritualmente falando, aquilo lá não vai servir para nada e aquilo vai morrer dentro de nós, né, pastor? E é interessante que isso pode revelar um pouco, além do egoísmo, revela também a nossa infidelidade em relação do amor de Deus, porque a lógica do amor de Deus está em receber e dar e receber. Então, é preciso haver essa troca constante. E se essa troca não acontecer, isso mostra infidelidade, né? E nós precisamos ser fiéis com Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós, pelo que Ele continua fazendo. Isso é uma forma de retribuir. Na verdade, nós não temos como retribuir o amor de Deus, né? Porque o que Jesus fez para nós, por mais que a gente faça, nunca conseguiremos retribuir em sua totalidade o que Ele fez e o que Ele tem preparado para nós, né? É verdade, você falou uma palavra aí que me chamou a atenção, mandamento. Como assim mandamento? Não são só 10 mandamentos? Tem mais algum mandamento em relação a testemunhar, pastor? Testemunhar exige colocar em prioridade aquilo que é prioridade de Deus. E Jesus nos fez um mandamento, né? Que é ir e ensinar, ir e testemunhar, ir e levar o amor dele. Isso é um mandamento de Deus que não pode ser quebrado, né? Quando a gente preocupa-se com os mandamentos, a gente preocupa em fazer as coisas que têm relação com a gente. Mas pouco a gente pensa no outro, no que vai ser a vida do outro. Então, ser fiel a Deus no cumprimento da missão significa também preocupar-se com o outro. Porque enquanto a gente está aqui levando uma vida bem espiritualmente, existem outras pessoas que estão necessitadas e que precisam que eu cumpra com esse mandamento. É verdade. Você tocou na ferida, hein, pastor? Porque é o seguinte, eu não sei você que está assistindo aí, mas nós estamos vivendo em um momento da história em que as pessoas estão ficando incomodadas. Já reparou? Tem gente que, por exemplo, está lá no trabalho, ao invés de testemunhar para as pessoas que estão lá, ela fica quieta. Por exemplo, uma jovem uma vez chegou para o pastor e o pastor perguntou, e aí, você está tendo alguma dificuldade lá na sua faculdade? Ela disse, não, pastor, ninguém sabe que eu sou cristã. Entendeu? Então ninguém está perseguindo ela, ninguém está fazendo chacota nem nada, porque ninguém sabe que ela era cristã, pastor Hevers. Olha aí. Então, na verdade, eu aprendi uma coisa bem legal.
a UCOB, a União Central Brasileira, a União Centro-Oeste Brasileira, Exato. ela estava com está na verdade ainda, continua com esse foco no evangelismo, meu talento, meu ministério. Isso aí vai continuar para sempre. Na verdade, não foi nem a UCOB que inventou isso, na verdade isso é bíblico, mas a UCOB pegou esse gancho bíblico aí para a gente trabalhar através do nosso talento, do nosso ministério. Tem muita gente que pensa, pastor Everson, que, por exemplo, eu me formo em medicina. Então, beleza, eu sou um médico, e aí eu vou à igreja, assisto o culto, e vou para casa, devolvo meu dízimo e está tudo bem. Mas, na verdade, se nós formos ver esse mandamento de Jesus, na verdade ele está dizendo assim que, se eu sou um médico, então, na verdade, eu sou um missionário disfarçado de médico. Não é isso? Se eu sou pedreiro, então eu sou, na verdade, um missionário disfarçado de pedreiro. Porque a função de pregar o evangelho não é só do pastor, né? Exatamente. E é interessante que no dia a dia, em qualquer área que nós atuarmos, isso causa um impacto muito maior, com menos barreiras, do que, por exemplo, alguém que vive disso, né? Que o ofício dele é isso. Então, a pessoa que recebe, ela tem um impacto muito maior quando ela encontra aí um médico, um pedreiro, um pintor, um advogado, um juiz, um professor que testemunha, que mostra às pessoas aquilo que Deus faz, e uma pessoa comum, que leva uma vida comum, que tem as mesmas lutas, as mesmas batalhas que ele. Então, o evangelho, ele tem essa beleza, né? Agora, nós precisamos entender que a nossa maior motivação não deve ser só causar alegria, não deve ser só melhorar a minha fé, mas também ela deve ser a demonstração do meu amor por aquilo que Deus fez por mim, o meu amor para com Deus, né? A gente tem várias formas de demonstrar o nosso amor por Deus, mas acho que essa de ter a responsabilidade de levar o testemunho a outras pessoas é muito profundo em relação ao amor de Deus. É verdade, porque se nós formos motivados pelo amor, pastor, aí não vai ter barreira, né? Porque e se eu der estudo bíblico, e se eu testemunhar, e se eu fizer tudo o que é possível para salvar alguém e essa pessoa não tomar a decisão? E aí? Né? Aí eu vou ficar frustrado, vou ficar chateado, vou achar que eu não tenho dom, vou ficar achando que não é esse meu dom mesmo, meu dom é ficar na igreja, ou só orar, ou então cantar num coral. Então tudo isso é importantíssimo. No entanto, a ordem de Jesus para testemunhar é para todos, né? Porque ele diz, portanto, ide. E, na verdade, o que nós devemos fazer é fazer movidos pelo amor. Porque quando nós somos movidos pelo amor, tudo isso que eu disse não vai fazer com que a gente pare. Como o apóstolo Paulo, como outros grandes apóstolos ali, eles eram movidos pelo amor a Deus, e aquilo fazia com que eles enfrentassem até as dificuldades e até mesmo ameaças de morte. Não é isso? Então, quando nós somos motivados pelo amor, nada consegue parar a gente. Agora, aqui é um fato interessante em relação à missão que a gente precisa entender. A missão, o cumprimento da missão não é uma obra nossa. Ela é uma obra de Deus. Nós entendemos aqui no contexto de todos os textos demonstrados aqui pelo autor na lição, que o maior interessado nessa história de testemunhar e na eficiência desse testemunho não é nossa, ela é de Deus. Nós só somos instrumentos, nós só precisamos nos colocar à disposição de Deus. Talvez agora, já indo para o final aqui da lição, você possa fazer a pergunta, mas pastor, como é que eu faço isso de maneira prática? Bom, é simples. Você tem aí na sua casa, talvez, o seu filho, a sua filha, você tem o seu marido, a sua esposa, que ainda precisa aceitar esse amor, precisa aceitar este evangelho. Você tem aí um vizinho, um amigo, um parente, alguém que você está conhecendo, alguém que você está vendo que está precisando do evangelho. Sabe, às vezes a gente precisa criar as oportunidades. E o que Deus faz, na verdade, é abrir os caminhos. Quando a gente ora a Deus e pede, Senhor, cria aqui uma oportunidade para que eu possa testemunhar para essa pessoa. Sabe, queridos, Deus providencia meios maravilhosos. Deus providencia situações, coloca você diante de situações que dá a você a tranquilidade, a leveza para poder falar do seu amor. Então, não tenha medo, não tenha receio.
peça isso para Deus, sabe? Outro dia eu conheci numa igreja um irmão que dizia o seguinte: pastor, eu tenho muita dificuldade de conseguir estudos bíblicos. Eu até não tenho dificuldade de abrir a Bíblia, de testemunhar, de dar estudos bíblicos, de pregar, mas eu tenho dificuldade de bater na porta da casa das pessoas, de falar para elas: ó, você quer estudar a Bíblia, você quer conhecer mais o amor de Deus? E isso realmente não é para todos, isso é um dom, né? Mas aí eu perguntei para ele, porque todos os anos ele tinha ali várias pessoas que ele trabalhava, que ele estudava a Bíblia, e perguntei para ele: mas irmão, então como é que o senhor faz? Ele disse: eu oro. E é incrível, porque às vezes eu estou no meu trabalho, a pessoa chega para mim e diz assim: irmão, você conhece bastante a Bíblia, né? Olha, eu estou com umas dúvidas aqui a respeito de tal e tal assunto. Aí ele falou para mim, aí quando a pessoa fala isso, pastor, era a resposta da minha oração. Eu não tenho outro caminho a não ser dizer: então vamos fazer um estudo, vamos estudar aí vários assuntos. Além desse assunto que você falou, tem tais e tais assuntos que seria interessante você estudar. E assim Deus cria oportunidades, Deus abre as portas. Então a lição começou mostrando para nós que testemunhar deve fazer parte integral da nossa vida como cristão. Não como uma obrigação, mas como uma resposta a tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Maravilha. Você me fez lembrar de algo que uma vez eu vi um pregador dizendo na igreja. Ele disse assim, ó: quando você quiser salvar alguém, e você está com dificuldade de encontrar alguém para salvar, porque talvez por vergonha, talvez por constrangimento, por não saber como chegar nas pessoas, ore a Deus e diga assim para ele: Senhor, dai-me almas. E pastor Heverson, eu fiz essa oração, depois que eu vi aquele pregador falar. Aí eu fiquei louco, porque não parava de aparecer pessoas querendo estudo bíblico. Eu nem sabia dar estudo bíblico direito. Tive que pedir ajuda para o ancião da igreja, para alguns irmãos que já eram acostumados a dar estudo bíblico. Tive que aprender com eles, e aí saí dando estudo bíblico, muitos estudos bíblicos. E foi muito bom para a minha fé. E sabe, falando disso aí, e também encaminhando já para o finalzinho aqui da nossa recapitulação, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do versículo 14, diz assim, ó: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. Agora, você trouxe aí que o amor de Cristo nos constrange, né? Isso são palavras do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é uma pessoa que teve aí uma vida, né, transformada pelo amor de Jesus. Ele foi uma pessoa dura, uma pessoa firme, uma pessoa de fortes convicções, mas quando ele se aproximou do amor de Jesus, do amor de Deus, ele ficou constrangido, ele viu quanto o amor de Deus é maravilhoso, né? E a gente às vezes fica preocupado de testemunhar desse amor. Às vezes a gente fica preocupado para quem testemunhar desse amor. Sabe, as primeiras pessoas que precisam ser impactadas por esse amor, que um dia impactou a sua vida, são as pessoas que estão ao seu redor. São as pessoas que você tem a maior consideração. Por incrível que pareça, são essas pessoas que a gente vai ter a maior facilidade de poder mostrar aquilo que Deus fez por nós. Amém. Louvado seja Deus. Essa foi a lição central dessa semana. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de esperar Jesus voltar. Como assim? Nós não temos que aguardar Jesus voltar? Na verdade, nós temos que trabalhar, certo? Se você ficar parado esperando Jesus voltar, aí a espera vai ser longa. Mas você já reparou que quando você espera alguém fazendo algo, o tempo passa rápido? Então pare de ficar parado e esperando, mas trabalhe, testemunhe, ore a Deus para que Ele te capacite e coloque pessoas nos seus caminhos, e assim, com certeza, você estará fazendo uma obra maravilhosa que você só vai ver o resultado dela no céu, tá bom? Então Deus abençoe muito você, testemunhe de Cristo hoje mesmo, amanhã, durante toda essa semana, não deixe de estudar a lição. O tema da próxima lição é testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal.
Então não deixe de estudar a próxima lição. Combinado? Então nos vemos no próximo encontro aqui na Lição Central. Um grande abraço. Obrigado, pastor Heverson, por estar aqui com a gente. E com certeza eu quero você de novo aqui com a gente, tá bom? Maravilha. Eu que agradeço, pastor Flávio, pelo convite, pela oportunidade de poder recapitular uma lição tão maravilhosa com vocês de um assunto tão maravilhoso, eletrizante. Esse assunto sempre me chama a atenção, o cumprimento da missão. Um grande abraço, fica com Deus e um excelente sábado na presença de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.